Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e, quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos em silêncio na oração. Também vocês, crianças, rezemos. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos abra com a sua luz a nossa mente, o nosso coração, para que compreendamos a palavra e sejamos guiados, conduzidos a Jesus, como os magos o encontraram, que também o encontremos para adorá-lo. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, chegamos hoje em algumas regiões, na maior parte do mundo, se despede do presépio hoje, com as missas, amanhã já se desmonta o presépio. E em algumas regiões do mundo se mantém o presépio até dia 2 de fevereiro, o dia da apresentação do Senhor. Domingo que vem, nós chegaremos aqui para celebrar a Santa Missa,
e já vamos celebrar o batismo do Senhor Jesus já grande, com 30 anos. Um salto enorme que vamos dar daqui para domingo próximo. Hoje nós propriamente encerramos o ciclo das celebrações do Natal. O mistério daquele anúncio que o anjo dirigiu a Maria, da insistência do anjo com José para aceitar a gravidez de Maria, assumir o menino e a esposa, o nascimento, os pastores, e encerramos as festividades com a visita dos magos do Oriente, para nós aqui no Brasil chamados de Santos Reis, piedosamente celebrado ainda em muitos lugares. A questão fundamental do mistério que celebramos hoje é como lidar e como discernir a medida da sua busca das coisas de Deus. Como lidar de forma respeitosa com a medida de cada um, na busca que cada uma e cada um tem, na sua forma de conectar-se com Deus. Isso não é um tema fácil, simples. Na maioria das vezes, a busca de Deus se torna para nós território de batalha, de debate exaustivo, e a gente aproveita as diferenças e os conflitos para acirrar o ânimo, para dizer que você está errado porque você não busca Deus do jeito que eu busco, você não respeita as regras do jeito que eu respeito, você não considera as coisas que eu considero, e a gente acaba por também transformar a busca de Deus e a busca das coisas de Deus num território de confronto, de conflito e de guerra. E a gente precisa aprender hoje com os magos a respeitar a medida e a dosagem de cada um. E o modo como Deus caprichosamente, Ele que é Deus, infinitamente maior e superior a toda a nossa grandeza e a toda a nossa pequenez, Ele sabe de que medida e em que medida nós precisamos do auxílio dEle para ajudar-nos a buscá-lo e a encontrá-lo e a tê-lo em nossa vida. Isso é um mistério da alma de cada um, e a gente precisa educar-se. Existem os métodos, existem as mediações, a palavra de Deus, os sacramentos, a igreja, as igrejas, as religiões, as devoções, os santos, os elementos todos que compõem as tradições religiosas múltiplas, tudo são mediações, mas nada disso esgota e engessa e põe a gente no direito de transformar a busca de Deus ou a prática religiosa numa camisa de força para dizer para as pessoas: você só vai alcançar Deus quando você se submeter a essa cartilhazinha que eu imponho. Esse caminho ele não é simples, e numa sociedade de conflito como a nossa, o território onde mais evidencia o conflito de nossos desgastes é exatamente no ambiente da subjetividade religiosa. É nesse território que a gente deixa transparecer tudo que está escondido em nós e tudo que a gente transforma em munição para o confronto. Vamos ver se a gente torna hoje a busca de Deus em uma coisa tão mais elevada que nossas percepções, que nossas descobertas grandiosas ou nossos achismos. Vamos lá? No Evangelho de Mateus, número 11 do seu folheto, capítulo 2 de Mateus, versos 1 ao 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes. Nós começamos no primeiro domingo de dezembro a ler o Evangelho de Mateus, e vamos ler esse Evangelho até novembro, final de novembro desse ano. O Evangelho de Mateus é uma pedagogia muito particular.
Aqui, Mateus já indica para a gente uma pista para interpretar o seu texto. Mateus quer opor Herodes e tudo que Herodes representa com o poder político, econômico, social, cultural, militar, à pessoa de Jesus. O ápice, a conclusão do Evangelho de Mateus vai ser exatamente Jesus sendo apresentado como o verdadeiro Filho de Deus, o Messias, o enviado de Deus, o Salvador, na definição religiosa. Pronto, nasceu Jesus no tempo de Herodes. Um menino e uma grande autoridade política representando o poder do Império Romano no território sagrado da Palestina, onde o povo de Israel já luta por aquela terra, por aquela comunidade, por aquela forma de entender Deus, experimentar a presença de Deus, desde Abraão e Sara, 1850 anos, muito tempo. Herodes está lá com a prepotência, apresentando César Augusto como a divindade para ser adorada e servida, na submissão política, militar e na submissão econômica, com os impostos. Basicamente é essa a teologia do Império Romano. E Mateus contrasta a grandiosidade da pretensão do Império Romano pela figura de Herodes com um menino que nasce. E como é que se dá entre a grandiosidade do império e um recém-nascido? Como discernir o caminho? Vamos lá? Eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, permitam-me, magos, essa expressão grega que aparece nos evangelhos e aparece por muitas vezes no Antigo Testamento. Magos aqui tem um significado variado na Bíblia, mas Mateus usa-o com um sentido específico. Ao longo da Sagrada Escritura, a expressão magos pode se referir a sacerdotes persas, a mágicos, a propagandistas religiosos, charlatães, astrólogos e pessoas carregadas de poderes miraculosos, de superstições e de aquele tipo de religiões de mistérios que induz você num discurso e leva você para uma tenda e submete você a um frenesi, a um transe religioso, e você se entrega a ele. Aqui, magos é tomado por um sentido muito específico. Bento XVI perscruta maravilhosamente essa expressão magos. Ele diz: distinto de tudo que a gente possa pensar, Mateus põe esses personagens no início, no capítulo 2 do seu texto, para representar os sábios, os homens e mulheres de todas as raças, línguas, povos, culturas, não judeus, não de tradição judaica, mas que anseiam por uma experiência pelo conhecimento de Deus. Lembremos que o Antigo Testamento é escrito como um livro sagrado para dar ao conhecimento de Deus os descendentes de Abraão. Quer dizer, uma etnia, uma tribo, um povo. O Antigo Testamento todo, a teologia do Antigo Testamento todo é entendido e interpretado de forma muito particular. Para receber as bênçãos do Antigo Testamento, um dos critérios é biológico. Quem é seu pai, quem é sua mãe, qual a religião deles, qual a sua descendência. Os profetas do Antigo Testamento já
de Davi para frente, quer dizer, do ano 1000 para frente, vão surgir, dentro do judaísmo, movimentos espirituais e teológicos, principalmente nos profetas, que vão dizer: não, nós não somos o único povo da bênção. Deus escolheu Abraão para formar um povo, para se revelar a este povo, e através desse povo, o povo judeu, Deus se apresenta e se oferece como fonte de graça e bênção para todos os povos da terra. Dentro do judaísmo dizia: não, Deus nos escolheu porque nós somos importantes, nós somos o povo eleito. Os profetas diziam: não, Deus nos escolheu porque Ele é importante e quer que nós sejamos apenas um instrumento para que todos os povos cheguem ao conhecimento de Deus e participem das bênçãos e graças. Essa é uma grande guerra, um grande conflito no Antigo Testamento inteiro e na cabeça de muita gente tonta até hoje, que pensa a fé e a bênção de Deus apenas coisa codificada para um seleto grupo, uma elite que faz parte de um tipo de tribo ou de um secto religioso, não tem? Preciso superar isso. E agora, Mateus, que é o evangelista mais judeu dos 4 evangelhos, Mateus é o que tem a formação judaica mais bem, assim, introjetada. Ele é o homem que apresenta a universalidade de Cristo e da salvação de Cristo. Portanto, magos aqui do Oriente representa desde o Império Persa, 550 a.C., e o Império Macedônico, 326 a.C. O povo ali do Oriente Médio chegou ao extremo do Oriente, até as margens do Ganges, na Índia. Teve contato com aquelas religiões mais antigas, aquelas religiões, alguns estudiosos falam de uma organização religiosa. O hinduísmo, por exemplo, diz, os textos mais antigos do hinduísmo, alguns pesquisadores falam de 5.000 anos antes de Cristo, outros em 7.000 anos antes de Cristo. Então, magos do Oriente representam as tradições, os saberes humanos, as intuições religiosas dos povos, culturas, raças, daquele vasto mundo desconhecido para o lado de lá do Oriente, para o lado do nascer do sol. Uma carga pesada que eles trazem. As inquietações das tradições religiosas mais antigas do planeta, buscando compreender Deus em Jerusalém e fazendo perguntas. Toda pessoa que se assenta e se estaciona numa forma religiosa, a primeira coisa que ela toma pavor é de perguntas. Ela não gosta de perguntas, ela gosta de admiração, elogio e aplauso por tudo que você fala, mas não gosta de pergunta. Principalmente se a pergunta é questionamento. Assim, aquilo que você considera o máximo, o top. Quem vem de fora faz perguntas para você assim e você pensa, está banalizando coisas que para mim são tão fundamentais. Vamos lá? Chegam perguntando, versículo 2, perguntando, qual é a pergunta? Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Toda a igreja lê, nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles trazem um elemento importantíssimo das religiões do Oriente. Qual é? O saber religioso do Oriente é eminentemente um saber baseado na relação com a natureza, com os elementos da criação, os astros, os rios, as montanhas, as plantas sagradas,
os animais sagrados, a vaca sagrada da Índia, os elementos, a comunicação com Deus para as tradições do Oriente é eminentemente tradição que tem uma comunicação com o sobrenatural a partir dos elementos da natureza. Eles dizem: vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A busca é alta, é de longe, e traz a carga das tradições religiosas, da mística e dos mitos das tradições religiosas milenares. Mas trazem uma expressão cara: viemos adorá-lo. Daqui um pouco a gente vai retomar esse verbo em que consiste a adoração. Essa pergunta causa um mal-estar. Versículo 13. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. será que nós também hoje não somos um povo religiosos e políticos? Quer dizer, Herodes e Jerusalém significa a capital da fé do Antigo Testamento, mas o poder político, Herodes, ficaram perturbados. Será que nós também não fazemos parte de um povo perturbado com os questionamentos na fé que nos rodeiam, não? O que é que te perturba, te desinstala? Que pergunta, de certa forma, te ofende, te desconcerta ou te irrita no campo das certezas mais profundas que você vem com elas? A sabedoria mesmo é aquela que torna você convicta, convicto, e que traz em você e conduz você a uma estabilidade interior, a um equilíbrio interior. Quanto mais, não é a mesma coisa que indiferente, tá? Indiferença é uma doença perigosíssima. Indiferença é doença no campo da fé e também das relações humanas. Aqui se trata de maturidade, de equilíbrio, de estabilidade interna. Você tem buscado fortalecer sua relação com Deus a partir desse equilíbrio, ou você é alguém que constantemente está perturbado, agitado, aflito com tudo que te provoca e te desinstala? Como é que você busca resposta para o que te perturba? Versículo 4. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, Herodes perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Herodes, agora que não acreditava na fé bíblica, faz um cursinho de Bíblia com os sumos sacerdotes e mestres da lei para saber uma resposta da pretensão política de Israel. Onde esse Messias deveria nascer? Versículo 5, vamos ler juntos? Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Pronto. A resposta: se já estava perturbado, agora o rei e Jerusalém perturbam-se mais ainda. Curiosamente, tem quem sabe a resposta, mas não se interessa pela busca. Repito, em Jerusalém tem as autoridades religiosas, sumos sacerdotes e mestres da lei, que sabem a resposta, mas não se interessam por uma busca profunda. Isso existe hoje em dia? Existe? Religião para você é só informação? É impressionante a quantidade de pessoas, sempre que eu estou aqui na paróquia mesmo,
pessoas que me procuram assim, querendo um treino, um domínio sobre a Sagrada Escritura. E eu fico com a pulga atrás da orelha pensando, o que essa pessoa tem de enfrentamento? Não dá outra. Logo, logo, fica claro que o que ela está querendo é um embate lá na família, do esposo, da esposa, do sogro, da sogra, de um irmão, de uma irmã, que tem outras influências religiosas, outras percepções. Ela vem piedosamente querendo formação bíblica, apenas para armar-se no confronto. Isso existe? Como é que a pessoa dá conta de desperdiçar a relação com Deus e com a palavra de Deus apenas para confronto humano? Ela mesma, ela não busca, ela acha que ela já está pronta, ela quer informação para o combate. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei já fizeram uma aliança política com Herodes uma aliança política com eles. Nós temos aqui nossos prestígios, privilégios, nosso poder não interessa a Deus e o poder de Deus, fiquemos aqui. Agora, Herodes faz um curso de Bíblia, se informa, e lá vem a presunção política na relação com a religião. Todos os grandes líderes políticos de todos os tempos, hora outra, aparecem enviesados por algumas tendências religiosas, alguma aproximação com a religião, para instrumentalizar a religião a serviço das ambições deles. Isso existe? Olha o que Herodes faz. Ele faz um curso bíblico e olha o golpe. Versículo 7. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois, versículo 8, os enviou a Belém dizendo, vamos ler? Ide procurar e obter informações exatas sobre o menino. Igreja, lê juntos. E quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Herodes procurou saber cuidadosamente, em segredo, e ainda banca e envia os magos a Belém. O que ele fez? O que os Herodes de hoje faz com a sua busca espiritual? Põe cabresto em você e tenta conduzir sua busca espiritual. Herodes transforma os magos em o serviço de inteligência do Império Romano. Exatamente isso. É impressionante como as pessoas abordam a nós, líderes religiosos, querendo que nós nos aproximemos mais daqueles Herodes de esquerda ou de direita que eles acham que nós deveríamos aproximar para fazer um bem para todo mundo. E a gente não tem noção do plano que tem nos corações dos Herodes. A única coisa que Herodes quer não é adorá-lo, é fazer o quê? Matá-lo. Herodes, ele só tem um pacto de sustentar a ambição de poder dele e do império que ele representa. Para ele, a adoração a Deus não passa pelo plano, até que, para se ter o título de cidadão romano, um dos ritos pelos quais se passava era professar a fé de que o imperador é Deus eterno e soberano, absoluto. O título que César dá a si é de Salvador, o mesmo que nós damos a Cristo. Os Herodes de hoje, e as religiões de hoje, e os líderes religiosos de hoje, precisamos ajudar os magos de hoje, que com pureza de coração, inocência de coração, desejando alcançar o conhecimento das coisas de Deus,
não tem medo de entrar em nenhum ambiente, de fazer qualquer tipo de pergunta, de falar com qualquer tipo de religião, porque querem apenas uma coisa: acessar a realidade sobrenatural, que tem uma intuição. Os magos olhavam a beleza da natureza, olhavam a criação e diziam: tem umas digitais na criação, no esplendor da criação. Eu tive agora a temporada lá na Índia. É impressionante como a relação deles com a natureza é de contemplação e admiração das digitais divinas na criação. Tudo é sagrado, tudo é sagrado. Tudo tem uma conotação sagrada. Os magos olham as digitais sagradas na criação e dizem: eu quero conhecer a face desse Criador de todas as coisas, e buscam isso. A manipulação política e a manipulação religiosa, às vezes se torna uma manipulação só. Busca de poder e de domínio, de domesticação, que ceifa, manipula e trai a coisa mais pura, o coração dos magos de todos os tempos, os magos de hoje, que batem à porta da igreja e das igrejas apenas querendo saber: onde eu posso contemplar a face de Deus? Não é? Não é? Repito, Herodes usa o mesmo verbo que os magos usaram: viemos adorá-lo, para que também eu vá adorá-lo. Vai aparecer pela terceira vez o verbo. Versículo 9. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Ao verem de novo a estrela. Ao buscar no palácio, nas autoridades, na imponência e opulência religiosa do templo e do palácio do rei, os magos perderam o sinal simples de Deus, a estrela. Agora perambulam erroneamente, batendo em portas enganosas. Retomam o caminho na direção a Belém, mesmo que orientado por um que tem má intenção, Herodes. O caminho é certo, mas foram orientados por um que pegou a orientação com os sumos sacerdotes para manipular os dados da informação e os buscadores de Deus. Agora, eles sentem uma alegria muito grande, viram de novo a estrela. Quais sinais Deus te dá e você joga fora, porque se confunde e se impressiona com qualquer Herodes e com qualquer suntuosidade do poder religioso e político do mundo? Estão me entendendo? Morro de medo de vocês não estarem me entendendo. Estão me entendendo? Quais senhas Deus te dá? Quais sinais Deus te dá e que você facilmente se vê seduzida, seduzido, ludibriado por o último livro que saiu, o último documentário que saiu, o último filme que saiu, o último grande influencer que saiu, e vai e joga os seus sinais fora e perde aquele código de comunicação seu com o sagrado mais profundo. Um dos sinais de que você não está no caminho bom, mesmo estando dentro da religião, sabe qual é? Se perdeu a alegria. Se tornou uma pessoa religiosa, azeda, amargurada, que só ofende, que só agride, que só fala em norma, em regra, em doutrina.
mas a sua alegria não encanta mais nada, você está na senha de Herodes, dos mestres da lei e dos sacerdotes. Entendeu? Se você entrou numa religião e se tornou um ácido religioso, um amargo, em que você não transborda mais a alegria da busca de Deus, tem um trem errado com a sua busca. Amém? Cuide da sua alegria. O Senhor te dá sinais, e o sinal que Ele te dá, a estrela que Ele te dá, é primeiro a luz do Divino Espírito Santo que te ilumina, e onde o Divino Espírito Santo chega com a centelha divina que Ele acende em você, é que mesmo enfrentando terríveis problemas, terríveis dificuldades no seu corpo, com a sua saúde, com a sua família, no seu casamento, no mundo, no trabalho, tem uma coisa misteriosa em você, que todo mundo e você mesmo se espanta. Por que eu passo por tudo isso, mas não perco a alegria de sentir a presença de Deus me conduzindo? Amém, igreja? Reage, igreja, reage. Alegre-se. Alegre-se. Se tem uma coisa misteriosa que dá a você assim, olha, estão gritando, bradando, berrando, xingando, e você tem um negócio assim, como é que pode estar tão em paz essa alma? É fogo do Espírito. Continue. Amém? Ao contrário, pode ter a Bíblia de cor, pode saber norma e regra religiosa, como os sumos sacerdotes e os mestres da lei, mas serem homens e mulheres de Jerusalém. Não buscam Deus, buscam a religião, a norma, a regra, o rito, a tradição, o costume, o dízimo, a oferta, as bajulações, os prestígios e privilégios, mas Deus mesmo não interessa. Amém? Desconfie. Em que você encanta pela alegria e em que você tenta ameaçar pela rígida norma e compreensão como mestre da lei ou como sumo sacerdote. Quando você rezar, você tem que rezar assim. Quando ler a Bíblia, tem que ser assim. Os sumos sacerdotes e mestres da lei ficaram em Jerusalém, não buscaram Jesus. Amém? Vamos avançar. Agora vem o ápice da sua busca. Se a sua busca é busca guiada pela luz do Espírito Santo, além da alegria, tem um encontro. Versículo 11. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Esperem lá. Os estudiosos de Bíblia falam que Mateus diz o menino e sua mãe, já porque ele conta José como o pai adotivo. Aqui é para resguardar a maternidade fecunda e virginal de Maria. Por isso ele não põe o menino, seu pai e sua mãe, mas o menino e sua mãe. Quando você busca guiado pelo Espírito Santo, mais do que por norma, regra ou superstições, você encontra a face de Deus. Os magos chegaram na casa, viram, ajoelharam-se e o adoraram. Permitam-me usar uma linguagem tão forte, mas quase severa, porque severo na importância da fé cristã é o tema. Em que consiste a adoração? Quando os magos falam lá no começo, viemos adorá-lo,
Eles usam essa expressão no sentido humano das homenagens, dos préstimos humanos. Alguém importante, a gente reconhece e presta relevante reconhecimento. Herodes usa a expressão como controle. Eu vou adorá-lo, eu vou ver quem ele é, onde está, para eu controlar a situação, e se for preciso, eu mando matar como mandou matar. Os magos usam, o evangelista diz que os magos ajoelharam e adoraram. Significa distender as tensões da busca, as tensões da mente, do coração, dos ombros, dos passos, dos pés, das inquietações mais profundas, dos questionamentos e das perguntas, e ao menos numa fração de segundo, aquelas experiências místicas que acontecem assim, num raio, num frenesi, ajoelharam e adoraram. Adoração aqui, nós cristãos católicos, infelizmente não entendemos o que é adoração. Nós católicos reduzimos a expressão adorar em ir para a capela do Santíssimo ou ficar diante do ostensório com Jesus Eucarístico, abrir o livro ou pegar o terço ou pegar aquelas rezas antigas que trouxe da mãe, da avó, da tia e ler aquele tanto de reza, fechar o livro e ir embora, ou rezar o terço e ir embora, ou ficar diante do Santíssimo pensando em coisa, pensando, fala, louva, 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 louva. Isso tudo é bom. Rezar aquelas rezas que você recebeu da avó, do vô, do pai, da mãe, não deixa de fazer isso não, mas não chame isso de adorar. Não chame rezar o terço diante do Santíssimo de adorar. Chame isso de preparação para adorar, mas adorar não é. A adoração é uma experiência de fé que poucas vezes a gente alcança, porque supõe uma disciplina de esvaziamento do pensamento, das emoções, das agitações humanas, dos acontecimentos, do corpo, dos limites do corpo. Adoração é uma experiência possível a todos, acessível a todos, mas que supõe método e disciplina, que é um modo de colocar-se na presença de Deus e ir entregando-se, admirando a presença dEle, dizendo: eu te amo, eu te adoro, eu me coloco, eu me entrego na sua presença, e num diálogo, e também parando de falar, de pensar, até o momento em que você sente que Deus está face a face com você, e você está face a face com Deus. Isso dá um tipo de contentamento, de consolo, de gozo espiritual. A palavra é essa mesma. A palavra da espiritualidade e da mística é gozo espiritual. Isso poucos de nós fazemos e alcançamos, porque a gente não pensa adoração assim, infelizmente. No meio evangélico se usa a palavra adorar, adoradores. Monta um mega de um palco, põe aquelas bandas surrando, um frenesi de som e barulho, até fazer as pessoas entrarem no transe, no frenesi, mas é um barulho que te condiciona a um tipo de êxtase que não é o da percepção absoluta de você com Deus e Deus com você. Você em Deus e Deus em você. Aqui é mais do que Deus no altar ou no sacrário, mas é você em Deus e Deus em você. Coisa que Bento XVI escreve maravilhosamente sobre a adoração. Ele diz que o lugar mesmo da adoração para o católico deveria ser na Santa Missa e a hora que nós recebemos a Sagrada Eucaristia e voltamos para o banco. Aqueles minutos, segundos que nós ficamos, deveria ser para nós assim,
Ele em mim e eu nele, mas no ápice de todas as minhas buscas, inquietações, anseios, desejos, procuras, desgastes, lutas, combates, o ápice de tudo para mim é essa comunhão de Deus comigo, eu com Deus, Deus em mim e eu nele. Quem de nós experimenta isso em cada Eucaristia que celebramos? Primeiro, nós deslocamos a adoração do rito da Santa Missa. É uma pena. Celebrar a Santa Missa deveria ser o próprio rito de adoração. É uma pena. Que depois, terminada a missa, pode prolongar na presença de Jesus eucarístico, no sacrário, tudo bem. Mas não existe nenhum ápice maior de adorador, de adoradora, do que o da comunhão eucarística. Amém? Esse é o ápice. É a hora em que Deus, de tão pequeno, um Deus que se abaixa tanto para acessar sua realidade e sua fragilidade, que Ele atinge você naquilo que você tem de mais extremo, sua fome. Ele se faz comida e bebida para atingir os sentidos e biologicamente, não só sua alma, porque a Eucaristia atinge a sua organicidade material. Que dó que nós transformamos a Eucaristia, e tem gente que comunga, a gente diz corpo e sangue de Cristo, os diachos nem amém fala. Nem amém fala. Volta para o banco distraído, pega o folheto, lê, olha, conversa, vê, olha o celular, olha o relógio, ou senta lá, ajoelha e de joelho começa a pedir a Jesus: me ajuda a conseguir isso, muda meu pai, muda minha mãe, muda minha mulher, muda isso, arruma aquilo, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor vai ajudar, eu vou conseguir. A comunhão deveria ser o contrário: Senhor, olha, ainda que eu não consiga nada, que eu não resolva nada, mas se eu tiver essa comunhão com o Senhor, basta. Eu topo e aceito perder tudo, Senhor, mas não me permita perder a graça de sentir-me tão em Ti e sentir-Te tão em mim. Amém, adoradores? Amém? 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 Amém. Desculpem, mas é um tema muito importante, muito importante. E aí o desfecho, para quem adora, olha a mágica, o resultado da adoração: depois abriram seus cofres. Pelo amor de Deus, não entenda cofre um caixotinho para guardar dinheiro, ouro e prata, não. Até porque eles vão tirar coisas que nem de valor material como incenso e mirra. Você poderia parar no verbo: depois abriram-se. Porque quem alcança a adoração, a primeira coisa que faz é expande, dilata, abre-se. Abriram seus cofres. Vamos ler? E lhe ofereceram presentes, brada, ouro, incenso e mirra. Esperem. Ouro. Ao oferecer o ouro, os magos estão professando e ensinando a gente a encontrar em Jesus e reconhecer em Jesus a presença de Deus Pai Todo-Poderoso, mais do que Herodes, mais do que o Império Romano, mais do que os sabidos sacerdotes, sumos sacerdotes e mestres da lei. Ouro é o símbolo da autoridade, do poder de Deus que detém e é criador de todos os bens. Deus que criou todos os bens. Ao oferecer a mirra,
eles contemplam em Jesus a presença do Espírito, o incenso, desculpe, ao oferecerem o incenso, eles reconhecem em Jesus a presença do Espírito Santo, aquela presença que penetra tudo, perscruta tudo, santifica tudo, cura tudo, liberta tudo, salva tudo. E ao oferecerem a mirra, que é a mistura das essências, das ervas e das resinas, que formam remédios e ungüentos para cicatrizar feridas, para curar feridas e para embalsamar os corpos e fazer o corpo durar mais tempo depois de morto, durar e prolongar a presença do corpo da pessoa que morreu. Eles estão dizendo para nós que o corpo de Jesus conhecerá uma incorrupção eterna, de ressurreição e de vida plena em Deus. Os magos, portanto, ao adorarem e abrirem os seus corações e oferecerem a Jesus ouro, incenso e mirra, estão dizendo: reconhecemos a realeza de Deus, a divindade de Deus e a eternidade de Deus nessa frágil figura envolvido em faixas e deitado na manjedoura. E você, quando termina de adorar, você oferece o que para Jesus? Não confunda isso com dinheiro, com dízimo e com oferta. Pelo amor de Deus. Isso aqui é infinitamente mais. O texto termina assim. Vamos ver? Agora vai pegar pesado. Versículo 12. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes. Espere lá. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes. Quer dizer, não faça da busca espiritual de vocês, não confunda a busca espiritual de vocês, confiando que ela está nas mãos dos poderosos deste mundo. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, continuem, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. O que é retornar para a sua terra? A segunda-feira bruta que vem amanhã, depois dos feriados e dias santos de fim de ano e Natal. É retornar para a sua casa, para a sua escola, para o seu trabalho, para a sua missão, para os ambientes que você vive. É retornar também para o seu próprio corpo, que movimentou numa busca tão grande, saindo lá do Oriente. É voltar-se para você. Retornar para você mesma, seguindo outro caminho. Hoje você sai daqui da igreja e vai enfrentar a primeira semana de 2026, o ano de 2026, o ano do outro caminho. Sai do comando de Herodes e dos Herodes de hoje. Parta da sua relação com Cristo e da sua adoração, e tira da sua adoração tudo o que você precisa para oferecer, para fazer florescer o seu caminho, a sua terra, a sua casa, a sua família, o seu trabalho e o mundo seu. Que o Senhor te capacite e te qualifica para enfrentar a sua terra e para ser luz de Deus na terra sua. Onde quer que você atue, lá é sua terra, e você adora, encontra Deus, é por Ele capacitado e qualificado para ser um adorador de Deus na sua terra e transformar a sua terra por sua alegria, por sua busca e por sua adoração. Amém. Reage. Reage. Ela, a fé, não tira você da sua terra.
mas capacita e qualifica você para essa terra. Amém? Sua esposa, seu esposo vão continuar do mesmo jeito, seus filhos, seu trabalho, os desgastes são os mesmos. O que mudou? A adoração mudou você. A adoração muda você e muda o seu modo de encarar lá. Amém? Bento XVI, termino com ele. Olhe para a cruz, que é importante demais o que eu vou ler aqui agora. Bento XVI diz assim: com Jesus Cristo, a bênção de Abraão ao povo de Israel alargou-se a todos os povos, culturas, raças e línguas. Também hoje continua, em muitos sentidos, o Senhor devolvendo você para a sua terra, para enfrentar lá os desafios da história que os Herodes de hoje impõem. Bento XVI, uma homilia do dia 6 de janeiro de 2008. De fato, não se pode dizer hoje que o mundo está em paz porque Jesus nasceu. Todos nós precisamos levar aquela paz, porque ainda há no mundo. Não se pode dizer que a globalização seja um sinônimo de ordem mundial. Ao contrário, os conflitos pela supremacia econômica dos grandes impérios, dos grandes países, os conflitos pelo monopólio dos recursos energéticos, hídricos e das matérias-primas, tornam dócil o trabalho de quantos, a todos os níveis, se esforçam por construir um mundo justo e solidário que os Herodes de hoje não são capazes de enxergar. Há necessidade de uma esperança maior que a de Herodes, que permita proferir e escolher o bem comum de todos, ao luxo, o bem para todos. Ao luxo de poucos, o bem para todos. Ao luxo de poucos, a miséria de muitos. Esta grande esperança só pode ser Deus. Não um Deus qualquer, mas aquele Deus que possui um rosto humano. O Deus que se manifestou no menino Jesus em Belém, e no crucificado ressuscitado, que dá a face dele para fazer brilhar a sua face, capacitar você, qualificar você para sair daqui com a sobriedade, porque só a verdadeira sobriedade pode salvar você de procurar a felicidade no êxtase das coisas supérfluas, nos excessos que arruinam a todos. A moderação não é então uma regra para alguns ascetas, mas a moderação é um caminho de salvação para a humanidade. Já é evidente que só adotando um estilo de vida sóbrio, acompanhado do compromisso sério com uma distribuição equitativa das riquezas, será possível instaurar uma ordem de desenvolvimento justo e sustentável. Por isso, há necessidade de homens que tenham grande esperança e possuam muita coragem, a coragem dos magos.
para mudar o mundo, primeiro, torne-se adorador para enfrentar os problemas do mundo, que você vai ter a coragem dos magos. Amém? Incline a sua cabeça. Peça do Senhor a graça de ajudar você a se devolver para o seu embate, a voltar para a sua terra seguindo um outro caminho, que talvez não seja aquele caminho que você se perdeu tanto nele em 2025, e que você precisa agora retomar por um outro caminho, não o de Herodes, não o das ambições e fadigas deste mundo, mas o caminho de buscadores de Deus, de adoradores de Deus, de despojados adoradores de Deus. Peça a Jesus, ao Espírito Santo, peça a luz do Espírito Santo para abrir sua mente, seu coração e guiar você. Deixa a luz do céu entrar. Abra seu coração, sua mente, abra o cofre da sua alma e ofereça a Jesus o que você é, o que você tem de condições para mudar o mundo, voltando para a sua terra, guiado pela luz do Espírito Santo, pela luz do céu. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Vamos cantar? Deixa a luz. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Vamos invocar isso para o mundo inteiro, para todos os povos, culturas, raças e línguas. Vamos cantar. Deixa a luz do céu. Fique de pé, eleve as mãos e cante. Cante para o mundo, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua escola.